Glória a Deus. Glória a Deus. Em pé mesmo, meus irmãos. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos iniciar aqui nessa manhã uma série de exposições, de sermões aqui dentro da carta de Paulo aos Filipenses. Então nós vamos, alguns meses aqui, dentro desse livro, vendo de maneira mais detalhada o que Paulo está querendo ensinar à igreja de Filipos e, por consequência, a todos nós. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos hoje nos ater apenas nos versos 1 e 2. Apenas na saudação que Paulo ele faz à igreja de Filipos. Filipenses, no capítulo 1, o tema do nosso sermão dessa manhã, ele é 3 perguntas, né? De quem somos, onde estamos e o que recebemos. Filipenses, no capítulo 1, os versos 1 e 2 dizem assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Se os irmãos puderem fechar os olhos, nós vamos orar. Depois nós vamos expor o texto. Pai, nós te damos graças aqui por essa manhã, Senhor, pela tua igreja, Senhor, que está reunida, Senhor, em mais um domingo e mais um dia do Senhor aqui para cultuar a Ti, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para participar da mesa do Senhor, que nós vamos participar aqui nessa manhã, partindo do pão e bebendo do cálice. Senhor, nós te damos graças por esse dia, por essa manhã, pelo Teu povo, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que nesse momento aqui em que a Tua palavra vai ser pregada, Senhor, que o Senhor possa falar por meio da Tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor nos exorte, nos edifique, nos console, Senhor. Que o Senhor aplique as verdades da Tua palavra no coração de cada irmão, de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Nós necessitamos da Tua palavra, nós necessitamos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, e é o que nós te pedimos aqui nessa manhã. Que Teu Espírito Santo, Senhor, ele se mova aqui, aplicando as verdades da Tua palavra ao coração dos irmãos, quebrantando os corações resistentes e exaltando Cristo acima de todo e qualquer nome, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, te pedimos que o Senhor nos conduza, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Você pode sentar, irmão. Vamos então, irmãos, iniciar aqui, nessa manhã, essa série de exposições, uma jornada, né? Uma jornada um pouquinho extensa, dentro da carta de Paulo aos Filipenses. Então, ao longo de algumas semanas, nós vamos nos ater bastante aqui, dentro desses 4 capítulos aqui. Uma carta curta, né? Mas com muita profundidade. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta encorajadora. Então é uma carta, Paulo está encorajando aquela igreja, nós vamos falar bastante de encorajamento. Ela é mais do que um documento histórico, é um manual prático sobre como manter a esperança, o contentamento, são coisas que vão se repetir aqui. Paulo vai falar muito sobre contentamento, vai falar muito sobre esperança, Paulo vai falar muito sobre alegria, como nós vamos ver hoje aqui na introdução. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. Então nós vamos ver que a carta fala muito sobre se alegrar, se regozijar, de manter a alegria. Então a carta se atém nessas questões de esperança, contentamento, em um mundo que é inteiramente marcado por incertezas. Para que a gente compreenda, isso, e a gente sempre faz isso nos primeiros sermões aqui, quando vamos expor um livro inteiro, para que a gente entenda a profundidade das instruções de Paulo, a gente precisa entender um pouquinho, pelo menos um pouco, para quem Paulo está escrevendo, qual que é o contexto histórico aqui, né? Quem é a igreja de Filipos, como essa igreja nasce. Então, é importante que a gente compreenda aqui um pouquinho do contexto dessa igreja. A igreja de Filipos, ela não nasce por acaso. Paulo vai para Filipos após ter uma visão. Ele não estava programado para ir para lá. Em Atos 16, ele tem uma visão de um homem macedônio, que diz para ele passar a Macedônia.
E Paulo, sendo obediente à visão que estava tendo, ele vai, obedece àquela visão, uma visão que ela era direcionada por Deus. Então a igreja de Filipos, ela não nasceu por acaso. Paulo não planejou plantar aquela igreja. Aquela igreja era fruto de uma visão, ela surgiu porque Deus estava dirigindo a missão. Ele queria que a igreja avançasse, se espalhasse. Quando você olha para Atos 16, se você já leu o livro de Atos, Atos 16 é a igreja de Filipos nascendo. Ali a igreja de Filipos está nascendo. Em Atos 16, vemos que o Espírito Santo ele interrompeu os planos de Paulo por meio dessa visão de um homem macedônio, conduzindo Paulo a Filipos. Desde o início, essa igreja existiu porque Deus ele quis alcançar ela. Então, quando você olha para a igreja de Filipos, há algumas questões pontuais. Ela era uma igreja que era diversa, marcada por diversidade. A primeira crente convertida de Filipos é Lídia, a vendedora de púrpura. Quando você olha para Atos 16, Lídia está em Filipos. E Paulo ele está hospedado na casa de Lídia. O Senhor abre o coração de Lídia para que ela cresça no Evangelho. E Lídia ali é batizada ela e a sua família. A primeira convertida daquela igreja era uma empresária, uma vendedora de púrpura. Lídia, uma comerciante influente que teve o seu coração aberto pelo Senhor. Há uma segunda conversão na sequência do texto ali, que é daquela jovem que adivinhava. Você lembra? Paulo ia na frente e a jovem, possessa por um espírito de adivinhação, ela ia exaltando Paulo, dizendo, esses homens são homens de Deus. E Paulo, ele liberta aquela jovem que dava lucro aos homens da cidade. Aquela jovem é a segunda convertida da igreja de Filipos. Porque Paulo e Silas libertam aquela mulher, eles são açoitados em praça pública e eles são presos. Se você conhece um pouquinho, você lembra que é em Filipos que Paulo e Silas cantam na prisão. É em Filipos que, após serem açoitados, eles estão presos, eles louvam o Senhor, um terremoto acontece, os presos são soltos, o carcereiro, ele atenta quase contra a própria vida, e ele faz uma pergunta para Paulo. O que ele deveria fazer para ser salvo? E aí Paulo diz, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E Paulo vai, aquele homem cura as feridas de Paulo e Silas, limpa elas, Paulo prega, e aquela família toda é batizada. Então a igreja de Filipos é uma igreja marcada pela diversidade. Uma vendedora de púrpura, uma mulher que é liberta de um espírito de adivinhação, e um carcereiro romano, que representava a autoridade do império, e se rendeu a Jesus quando teve aquele encontro com Paulo. Ou seja, eram pessoas de mundos totalmente distintos. Era uma igreja marcada pela diversidade. Pessoas de um mundo totalmente distintos que foram unidas não por afinidade pessoal, elas não se conheciam, mas elas foram unidas pela graça de Deus. A graça de Deus uniu Lídia, uma jovem que estava possessa, um carcereiro romano, e ali a igreja de Filipos, ela nasce. Essa diversidade explica tanto a força da igreja de Filipos, quanto os problemas que Paulo ele vai tratar dentro da carta. Havia problemas naquela igreja. E essa diversidade, ela explica a força da igreja de Filipos e os desafios daquela igreja. Uma outra questão importante é que Filipos era uma cidade estratégica. Ou seja, quando nós falamos de Filipenses, estamos falando de uma colônia romana. A carta aos Filipenses é uma carta a uma colônia romana. A cidade de Filipos era uma colônia romana. E ela estava ali em um ponto estratégico. Ela estava situada ali, eu vou tentar falar a palavra, tá? Na via Egnátia, que era um ponto que ligava o Oriente ao Ocidente. Ou seja, era uma cidade estratégica para que o Evangelho alcançasse, por exemplo, a Europa. Era uma cidade que estava localizada em uma posição estratégica que poderia alcançar outros povos e outras nações. Veja bem, irmãos, por isso, quando Paulo ele pregava sobre outro Senhor, outra cidadania, ele estava ali tocando em algum problema muito sério. Como a cidade era uma colônia romana, né, os moradores ali eles tinham orgulho daquilo, da cidadania romana. Eles tinham orgulho de serem cidadãos romanos. E você vai ver em Filipos que Paulo vai falar que a nossa pátria não é daqui, que a nossa pátria é outra pátria, é a pátria celestial. Paulo estava ali tocando em ídolos daquelas pessoas. Viver o evangelho em Filipos, irmãos, exigia coragem para ser
visivelmente diferente. Ou seja, imagina, você é um crente numa colônia romana, onde o culto a César e a adoração a César é comum, e você é um cristão lá. Para que você fosse crente na cidade de Filipos, precisava de coragem. Para que a sua fé não fosse uma fé escondida, fosse uma fé que fosse externada. Para melhorar essa introdução aqui, para que a gente entenda, Paulo escreve essa carta quando ele está preso. Paulo está escrevendo à igreja de Filipos de dentro da cadeia. Ou seja, ele está preso, provavelmente em Roma. E eu acho que aqui fica um ponto importante que a gente precisa olhar toda a série quando ela for pregada. A gente precisa olhar para todos os sermões na ótica de alguém que está escrevendo de dentro da prisão. Porque esse é o lugar de Paulo. Paulo está dentro da prisão. Ele está algemado. Essa é a ótica que nós precisamos olhar para essa carta. Apesar das algemas, apesar de estar preso, o tema central da carta é a alegria. Ou seja, um homem que está preso em uma prisão romana, ele vai falar por 16 vezes sobre alegria em 4 capítulos apenas. Ou seja, há uma ênfase muito grande sobre a alegria. E Paulo ensina muito sobre a alegria na carta aos Filipenses. Ele está algemado, mas o tema central é a alegria. Palavras como regozijar e alegrai-vos aparecem cerca de 16 vezes. Isso aqui é um número impressionante para uma das cartas mais curtas de Paulo. É uma das cartas mais curtas, mais breves. Paulo fala muito sobre a alegria. A alegria que Paulo vai falar aqui, ensinar, não é uma emoção passageira. Porque Paulo não tinha por que estar emocionado. Ele está preso. Quem fica emocionado estando algemado? Então Paulo não está falando de uma alegria passageira. Ele está trazendo aqui uma lição teológica profunda. A alegria não depende de conforto, mas da comunhão com Cristo e da confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando o contrário parece estar acontecendo. Paulo ele ensina muito sobre alegria. Filipenses ele nos ensina, por exemplo, que a alegria não é ausência de sofrimento, porque o cara que está pedindo para que as pessoas se alegrem está sofrendo em uma prisão. Paulo vai nos ensinar, e Filipenses vai nos ensinar que a alegria não é fruto de uma vida fácil, porque Paulo não estava com uma vida fácil. Ele estava numa vida extremamente difícil. Filipenses vai nos ensinar que a alegria é o resultado de uma fé firmada em Cristo. É dali que nasce e brota a verdadeira alegria. Para que a gente encerre aqui essa questão de introdução, alguns objetivos bem definidos pelos quais Paulo escreveu aos Filipenses. O primeiro deles, agradecer à igreja. A igreja de Filipos foi a igreja que mais apoiou Paulo financeiramente no seu ministério. E Paulo escreve a essa igreja para agradecer o apoio dessa igreja a ele. Os filipenses foram parceiros fiéis de Paulo. Eles sustentaram o ministério de Paulo nos momentos mais difíceis. Paulo escreve àquela igreja agradecendo a eles. O segundo objetivo de Paulo escrever aos filipenses é encorajar eles no meio das provações. Paulo, ele lembra aos filipenses que os sofrimentos por amor a Cristo, eles não são um sinal de derrota, não são um sinal de fracasso, mas eles fazem parte da caminhada cristã. Terceiro objetivo de Paulo escrever a carta aos Filipenses é promover a unidade. Diante de tensões internas, você vai ver que lá no finalzinho, Paulo vai falar sobre Evódia e Síntique. Havia um problema de divisão ali dentro daquela igreja. E Paulo ele está escrevendo para promover a unidade. Diante de tensões internas, ele chama a igreja à humildade e ao amor sacrificial. Um quarto objetivo de Paulo escrever aos Filipenses é ensinar o sentido da alegria. E ele vai falar muito sobre a alegria. Ele mostra que a alegria está em quem temos, em Jesus, não em onde estamos. Ele vai mostrar que a alegria não está relacionada ao lugar físico, porque ele está dentro da cadeia. Ele vai nos ensinar que a alegria ela está relacionada a quem temos, a Jesus. E o quinto e último objetivo de Paulo, ao escrever aos Filipenses, é apresentar Cristo como modelo. O capítulo 2 de Filipenses é extremamente poderoso. Jesus é o exemplo de quem se humilhou e foi exaltado, sendo o padrão de vida para cada cristão. Antes de nós entrarmos de fato aqui na exposição da carta, irmãos, antes de Paulo exortar a alegria, a unidade e a perseverança, Paulo aqui nessa introdução que nós lemos, nesses breves 2 versículos, ele vai estabelecer aqui 3 fundamentos essenciais da fé cristã. Em 2 versículos rápidos, básicos, ele lança o fundamento aqui sobre 3 fundamentos essenciais para a fé cristã.
Esses fundamentos aparecem logo na saudação inicial e respondem a 3 perguntas básicas que são o tema aqui do nosso sermão. Paulo ele responde essas 3 perguntas: de quem somos, onde estamos e o que recebemos, logo na introdução da carta aos Filipenses. E nós vamos responder aqui cada uma dessas 3 perguntas, iniciando pela primeira, é claro. De quem somos? A quem pertencemos? No versículo 1, na primeira parte, Paulo, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Olha como Paulo inicia a carta aos Filipenses. Ele inicia a sua carta lembrando de algo básico, mas essencial. Ele inicia a sua carta deixando claro que ele e Timóteo pertenciam a Cristo. Eles tinham um dono. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Antes de tratar de problemas, antes de resolver os desafios, antes de ensinar sobre alegria, Paulo fala sobre identidade. Ele firma a nossa identidade. E sabe por que Paulo fala de identidade, irmãos? Porque a vida cristã não começa no que fazemos. A vida cristã começa em quem nós pertencemos. A quem nós pertencemos? É ali que começa a vida cristã. Somos de Cristo. Não somos de nós mesmos. Nós somos de Cristo. E é por isso que Paulo, embora pudesse se apresentar com o título de apóstolo, e ele faz isso por várias vezes em outras cartas. Em Filipenses, Paulo ele não diz, Paulo, apóstolo de Cristo. Não. Ele inicia a sua carta aos Filipenses dizendo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. É assim que Paulo inicia a sua carta aos Filipenses. Ele poderia se apresentar como o título de apóstolo, mas ele escolhe aqui ser chamado de servo. Ele escolhe dizer que ele é servo. Eu e Timóteo somos servos de Cristo. A palavra que Paulo utiliza aqui para servo é doulos, é escravo. É isso que Paulo está dizendo. Eu e Timóteo somos escravos de Cristo. Nós temos um dono. Nós pertencemos a alguém. Nós não pertencemos a nós mesmos. Eu e Timóteo, a nossa vida não pertence a nós. A nossa vida pertence ao nosso Senhor. A palavra grega utilizada por Paulo aqui é doulos, que significa mais do que um simples servidor. Significa escravo. Paulo está se colocando na condição de escravo de Cristo. Enquanto um servo comum, ele tem a liberdade de ir e vir, o escravo, ele é propriedade do seu senhor para sempre. Ele tem dono. Paulo, irmãos, ele faz essa declaração de entrega por 3 motivos fundamentais. Por que Paulo começa a sua carta dizendo que ele e Timóteo são servos de Cristo? Por 3 motivos fundamentais, o primeiro deles. Paulo inicia a sua carta colocando-se como servo, escravo de Cristo, para deixar claro que ele é propriedade absoluta de Jesus, que Jesus comprou ele com alto preço, com preço de sangue. Eu sou o servo de Cristo, eu fui comprado, eu tenho dono, e o meu dono ele pagou um alto preço, um preço de sangue. O segundo motivo por que Paulo inicia a sua carta, se colocando na condição de servo, de escravo, é para mostrar sua obediência total. Veja bem, irmãos, como um escravo, Paulo não tinha vontade própria. Paulo não tinha direito de escolha. Ele era um escravo. Ele tinha um dono. Ele tinha um senhor. Ele apenas fazia a vontade do seu senhor. E ele inicia se colocando como escravo para deixar claro isso. Eu tenho que demonstrar obediência total ao meu Senhor. O projeto de vida de Paulo é governado apenas pela vontade do seu Senhor. Ele ia para onde o Senhor mandava. Ele fazia o que o Senhor esperava. Ele obedecia à vontade do seu Senhor. Em terceiro lugar, o terceiro motivo porque Paulo inicia se colocando como escravo de Cristo, é para nos ensinar que ser servo, irmãos, preste atenção,
Paulo inicia falando que ele é servo, escravo, para nos ensinar que essa é a maior posição que nós vamos alcançar. Não há posição maior que essa. Sabe qual a maior posição que nós vamos alcançar diante do Senhor? Sermos seus servos. Sermos seus escravos. Não há posição maior. Não há título maior. O apóstolo que escreveu 70% do Novo Testamento, ele diz: eu sou escravo. É isso que eu sou. Paulo inicia falando que é um escravo exatamente por isso. Para nos ensinar que ser servo de Cristo é a maior honra que um ser humano pode alcançar. É a maior honra. É a maior posição. É o maior objetivo das nossas vidas. John MacArthur, falando sobre essa palavra escravo, ele diz que o escravo, o doulos, ele não tinha direitos próprios. Ou seja, ele não tinha livre vontade. Ele não fazia o que queria. Ele não fazia o que dava na telha. Ele não fazia o que sentia no seu coração. Porque o escravo, ele não tem direito próprio. Se você tem direito de escolha, você ainda não é escravo de Cristo. Se você ainda decide o que você faz, como você faz, você ainda não é doulos. Você ainda não está na posição de escravo, de servo. O escravo não tinha direitos próprios. John MacArthur continua dizendo, Paulo está dizendo, eu não sou dono da minha mensagem. Eu não sou dono da minha vida. Eu pertenço inteiramente a Ele. É isso que é ser escravo de Cristo. De quem somos? Somos de Cristo. A quem pertencemos? Pertencemos a Cristo, mas não meio a meio. Ou nós somos totalmente de Cristo, ou nós não somos dele. Ou nós somos inteiramente de Jesus, ou nós não somos dele. Jesus, irmãos, não nos tem por consignação. Ele não nos tem por porcentagem. Ou é tudo ou é nada. Ou somos ou não somos. Ou ele é nosso dono, ou nós somos donos da nossa própria vida. Ser servo é o título mais elevado que existe, pois quanto mais servos de Cristo, somos mais livres e mais livres nos sentimos. Quanto mais você for um servo de Cristo, um escravo de Cristo, sabe como você vai ser? Você vai ser cada vez mais livre. Todo mundo busca liberdade, irmãos. E todo mundo acha que servir a Deus é escravidão. Mas só há liberdade na vida daqueles que servem a Cristo. Somente quem serve a Jesus é livre de fato. Somente quem é escravo de Cristo é livre de fato. E quanto mais servos de Cristo nós somos, mais livres nos sentimos. Ser escravo de Cristo é o caminho para a liberdade perfeita. Se você quer ser livre, você precisa estar debaixo do jugo de Jesus. Ser um servo dele, um escravo dele. Ser servo de Cristo é o caminho para a liberdade perfeita, pois ser servo de Cristo nos liberta da penalidade, da escravidão e da degradação do pecado. E é ali que de fato nós encontramos verdadeira liberdade. Quando nós somos escravos de Cristo, encontramos a liberdade perfeita. Estamos libertos da penalidade do pecado. Estamos libertos da escravidão do pecado. Estamos libertos da degradação do pecado. Veja bem, Paulo está preso em Roma. Ele era um prisioneiro, mas ele não se via como um prisioneiro. Ele não se identifica como um prisioneiro. Ele não escreve, Paulo e Timóteo, prisioneiros na prisão de Roma. Não. Ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo. Mesmo na prisão, Paulo não se via como um prisioneiro. Ele se via como um escravo, como um servo de Jesus. A identidade de Paulo não estava firmada no que ele estava passando. Estava firmado naquele a qual ele pertencia. E ele pertencia a Jesus. A sua vida estava firmada em Cristo. Meus irmãos, nós pertencemos a Cristo. Nós pertencemos a Ele porque fomos resgatados e comprados pelo seu próprio sangue. Jesus nos comprou. Ele nos redimiu. Nós pertencemos a Ele. E o que isso significa? Significa que temos dono. Você tem dono. A sua vida não é sua. Você não é o dono da sua própria vida. Jesus é o dono da sua vida. Se você serve a Cristo, Cristo pagou um alto preço pela sua vida. Ele comprou você. Você é dele.
Se você pertence a Cristo, você agora tem dono. A sua vontade foi entregue ao seu dono. Você não tem mais vontade própria. Não, mas eu tenho, eu faço o que eu quero. Não. Se você é servo de Cristo, você faz o que o seu Senhor espera de você. Não, mas é que eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Que livre-arbítrio? O livre-arbítrio sempre é usado porque é pecaminoso. Nós temos dono. A nossa vontade foi entregue, meus irmãos. Ela foi entregue. A nossa história, ela ganhou um novo sentido. Não, mas isso é para Paulo, pastor. Não é. Isso é para todos nós. Paulo, ele estende isso. Esse pertencimento, ele não é exclusivo de Paulo. Ele estende essa realidade a toda a igreja. Ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos. Ele estende isso à igreja. Ele estende isso a todos os irmãos. Paulo, a palavra servo não é uma palavra que se aplica apenas a Paulo, ela se aplica também a nós. Veja bem, meus irmãos, isso significa que a nossa vida tem dono, que pertencemos ao Senhor. No entanto, nós somos servos de Cristo, chamados santos. Então tem duas palavras bem importantes aqui. A palavra escravo e a palavra santo. Essas duas palavras, elas são muito importantes dentro do contexto. A palavra santo aqui no original, né, eu estou falando desses originais assim, mas não se apegue nisso, é só para que você entenda um pouquinho melhor o sentido da palavra. A palavra santo aqui no original é ágios, e era a forma mais comum de identificar um cristão no Novo Testamento. Então, como um cristão no Novo Testamento era identificado? Não como cristão, mas como santo. As cartas de Paulo sempre são escrevidas aos santos que estão, aos santos da igreja de Filipos, aos santos que estão em tal localidade. Para que você tenha uma noção, a palavra santo aparece mais de 66 vezes para identificar um cristão. Então é a maneira comum de identificar um cristão. O cristão, ele era chamado de santo. Ser santo não significa ser perfeito, nem sem pecados, mas ser separado do mundo. É isso que Paulo está escrevendo. Eu estou escrevendo aos santos, não a pessoas perfeitas, não a pessoas que não pecam, mas a pessoas que foram separadas do mundo para Deus. A palavra cristão, ela aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, em comparação com a palavra santo, que aparece mais de 66 vezes. É o uso comum do Novo Testamento para identificar crentes. E essa santidade aqui, ela tem dois aspectos. O primeiro é o aspecto posicional. Nós somos santos, separados do mundo para viver para Deus, por conta daquilo que Cristo fez por nós. E todos nós que cremos em Cristo, nos encontramos nessa posição. Somos santos. Justificado pela fé, nós temos paz com Deus, fomos justificados e o Senhor não nos vê mais como pecadores. Mas há um segundo aspecto dessa santidade, que é o experimental. Ou seja, o aspecto experimental é aquilo que nós desenvolvemos. É o que nós fazemos para nos tornar mais parecidos com Jesus. Então, posicionalmente, somos santos. Mas também é uma santidade que é experimental, que é a nossa obrigação de viver de acordo com essa nova posição. Então, veja bem, quem é santo posicionalmente, precisa estar vivendo uma vida de santidade em algum nível experimentalmente. Não há ninguém que foi alcançado e separado do mundo para viver para Deus, que não está vivendo em algum nível de santidade experimental. A santidade posicional, ela nos leva a uma santidade experimental. Uma sem a outra inexiste. Não tem como você ter sido separado do mundo para viver para Deus e ser chamado de santo e viver deliberadamente na prática do pecado. Isso é impossível. Santidade posicional vai nos levar à santidade experimental. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: não existem 2 grupos na igreja. Muito importante. Não existem 2 grupos na igreja. Os santos e os comuns. Os top, não existe. Todo mundo é santo. É assim que todos somos identificados. Não existem 2 grupos, os santos e os comuns. Se você está em Cristo, você já é um santo. Se você creu em Cristo, você já é um santo, separado por Deus, para viver de modo diferente do mundo. Então não existe divisão de classes.
os santos e os comuns. Todos diante de Deus são santos. Todos foram separados do mundo para viver para Deus. Portanto, não existe cristão de primeira e segunda classe. Você vai entender isso no decorrer do sermão aqui. Você vai entender, por exemplo, Paulo ele não fala dos diáconos e dos bispos primeiro. Ele fala primeiro dos santos. E depois ele vai falar dos líderes da igreja. Paulo ele tem uma lógica invertida. Porque não há essa divisão. Não existe cristão de primeira e segunda classe. Todos são santos porque estão em Cristo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Essa expressão, em Cristo Jesus, revela que nossa vida está ligada à vida de Cristo e que nós somos aceitos por Deus apenas por causa de Jesus. Em Filipos, irmãos, o orgulho de ser cidadão romano era imenso. Mas Paulo, ele lembra aquela igreja que pertencer a Cristo é superior a qualquer posição terrena. Eles tinham orgulho de pertencer a Filipos, da cidadania romana. E Paulo diz, não, isso não é nada. Pertencer a Cristo é superior a isso. Ser servo de Cristo é superior a essa posição. Esse status que vocês tanto se vangloriam, de ser cidadão romano, de se vangloriar por fazer parte de uma colônia romana, isso não é nada. Tem algo superior, tem algo muito maior. Ser servo de Cristo é muito superior a qualquer posição terrena. Os filipenses, eles viviam em Filipos, mas eles pertenciam a Cristo. Da mesma forma, irmãos, nós vivemos aqui nesse mundo, na nossa cidade, no nosso tempo, mas a nossa identidade mais profunda não está aqui. Veja bem, nós não somos o que temos, o que fazemos e as posições que ocupamos. Nós somos de fato, a nossa identidade de fato está ligada a quem nós pertencemos. Está em Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Onde estamos, irmãos, nunca será mais importante do que em quem estamos. Nunca será. Não importa onde estamos, importa em quem estamos. Importa se nós estamos em Cristo, ligados à vida de Cristo. É isso que de fato importa. É em quem nós estamos ligados. De quem somos? Somos de Cristo. Pertencemos a Cristo. Ele é o nosso Senhor, nós somos seus servos, seus escravos. Diante dessa verdade nós precisamos refletir, irmãos. Você tem vivido como alguém que realmente pertence a Cristo? Você pode dizer como Paulo e Timóteo, servos de Cristo, escravos de Cristo. Você pode dizer, Cristo é o Senhor da minha vida. Cristo é o dono da sua vida. Você tem vivido como quem realmente pertence a Cristo. As suas escolhas diárias mostram que Cristo é o Senhor da sua vida. As suas escolhas, as suas decisões, o que você faz, isso mostra visivelmente que você tem dono, que Jesus é o dono da sua vida, que Ele realmente é o Senhor da sua vida. Isso é claro, isso é visível, isso não pode ser apenas de lábio, não. Jesus é o Senhor da minha vida. A sua vida testifica isso. A maneira como você vive testifica isso. As suas escolhas diárias mostram isso. Aonde está a sua identidade hoje? Aonde a sua identidade hoje está mais ligada? Ao que você faz ou a quem você pertence? Aonde você está tentando construir a sua identidade? Naquilo que você faz, na posição que você ocupa, nas coisas que você tem, ou em Cristo, que é o fundamento da verdadeira fé e da verdadeira identidade. A quem pertencemos? De quem somos? Somos de Cristo. A segunda pergunta que Paulo nos responde é: onde estamos? Aonde estamos? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Aonde estamos? Depois de deixar claro quem somos, Paulo ele deixa claro aonde estamos. Ele não ignora o lugar. Ele diz, vocês vivem em Filipos. Eu estou escrevendo para pessoas que vivem em Filipos. Ele não ignora o lugar, ele não ignora a cultura, ele não ignora as pressões que cercavam aquela igreja, ele não ignora nada. Veja bem, meus irmãos, a fé cristã
não é vivida fora da realidade. Ela é vivida dentro da realidade. A fé cristã é vivida dentro de um contexto concreto. É dentro de um contexto concreto, em um tempo, em um lugar específico. Veja bem, nós vivemos, meus irmãos, em um lugar real, cheio de desafios. Nós estamos no mundo. Aonde estamos? Nós estamos em Filipos. Esse é o lugar que nós ocupamos hoje. Não estamos em uma terceira dimensão. Não estamos vivendo fora da realidade. Nós estamos vivendo em uma realidade concreta, em um mundo real, com pessoas reais, com pressões reais, com dificuldades reais. Filipos não era uma cidade qualquer. Filipos era uma colônia romana, orgulhosa de sua cidadania, de suas leis e de sua ligação com o império. Era uma cidade orgulhosa, ela era tida como uma miniatura de Roma. Uma cidade cheia de orgulho próprio. Os moradores de Filipos se viam como representantes de Roma, mesmo estando longe da capital. O que isso significava para os cristãos de Filipos? Que eles estavam vivendo em um ambiente que era cercado por valores que não vinham do Evangelho. A idolatria era muito forte. O culto ao imperador era muito forte. Eles estavam vivendo em um ambiente que estava cercado por valores que não vinham do Evangelho. Aqueles crentes estavam sofrendo pressão para se conformar à cultura local, para abandonarem o Evangelho, para serem como os filipenses que não eram cristãos. Havia uma cultura tentando moldar aqueles crentes, tentando conformar aqueles crentes à cultura local. E dentro de valores que não vinham do Evangelho, de uma pressão para que se conformassem à cultura local, dentro desse ambiente, eles precisavam confessar que Jesus era o Senhor da vida deles. Em um ambiente onde César era exaltado. Eles tinham que ser crentes nesse ambiente. Debaixo de pressão, debaixo de uma cultura totalmente avessa ao Evangelho. Eles precisavam confessar que Cristo era o Senhor quando isso era perigoso, porque César era o Senhor. E César exigia adoração. E César queria ser adorado. Eles estavam em um mundo real, em uma cidade com pressões, com valores que não vinham do Evangelho. Eles não estavam em um ambiente diferente do nosso. O que os filipenses enfrentavam, nós enfrentamos. Nós estamos vivendo, irmãos, cercados por valores que não vêm do Evangelho. Esse é o nosso contexto. Nós estamos vivendo em um mundo que está toda hora tentando fazer nos conformar à cultura, com que nós venhamos a ser igual a todo mundo. Nós não somos. Não deveríamos ser, porque nós somos cristãos. Esse mundo está carregado de ídolos, exigindo adoração, querendo ser adorados. O contexto de Filipenses é o mesmo contexto nosso. Nada diferente do que vivemos como igreja hoje estava sendo vivido em Filipos. Paulo reconhece isso ao dizer: vocês vivem em Filipos, vocês estão no mundo, vocês estão dentro de uma realidade. Ele não diz: olha, vocês vivem no céu, eu estou escrevendo para os santos que estão no céu. Não, ele diz: vocês vivem em Filipos, em uma cidade concreta, com desafios concretos, porque a fé cristã não nos tira do mundo. A fé cristã não nos arranca do mundo. O que a fé cristã faz é nos ensinar a viver no mundo sem ser moldado por ele. É isso que a fé cristã faz. Sabe o que a fé cristã faz? Ela nos ensina a estar na Babilônia e não a se tornar um babilônico. Ela nos ensina a estar no Egito, mas não se tornar um egípcio. É isso que a fé cristã nos ensina. Ela nos ensina a estar no mundo, mas não nos conformar a esse mundo. Não nos amoldar a esse mundo. Ela não nos tira do mundo. Ela não nos afasta dos perigos do mundo. A igreja existe dentro do mundo, não fora dele. Ela está dentro do mundo. Ela não está fora do mundo, em uma realidade paralela, em um mundo virtual. Ela não está nesse lugar. Ela está dentro de uma realidade concreta. Paulo não está escrevendo a indivíduos isolados. Está escrevendo a uma igreja. É aos santos. Não é a fulano A, fulano B, fulano C.
É uma igreja. Em Filipos, os irmãos, eles viviam juntos como corpo de Cristo. E é para essa igreja que Paulo está escrevendo. Isso nos mostra que Deus não nos chama para enfrentar o mundo sozinho. Se você quiser vencer o mundo sozinho, você vai ser engolido por ele. Tragado. Não, vou viver minha fé isolada, porque eu não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de nada. Vai mesmo. Só não chora depois. Você vai ser tragado. E vai ser rápido. Vai ser rapidinho. Você vai se desgrudar do rebanho e o lobo não vai demorar muito para vir e pegar a sua presa. A fé cristã não é vivida individualmente. Sempre que as cartas são escritas, elas são escritas às igrejas, aos santos, a um povo que estava em comunhão, congregando, servindo. A igreja, irmãos, é o lugar onde nós somos fortalecidos na fé, somos cuidados espiritualmente e aprendemos a viver o evangelho de forma prática. Viver em Filipos exigia comunhão, do mesmo modo que viver a fé hoje exige caminhar com outros irmãos. Ele está escrevendo aos santos, à igreja, a uma realidade local, ao mundo real. Sabe o que chama atenção aqui? O que chama atenção é a maneira que Deus ele organiza a igreja para cuidar do povo. Ele vai dizer assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Você notou que ele fala primeiro aos santos e depois ele fala aos bispos e diáconos? Ele não dá primazia para quem tinha cargo. Ele fala primeiro às pessoas comuns da igreja, aos santos, aos membros. Ele não menciona os líderes da igreja, ele apenas menciona os líderes da igreja de forma simples, bispos e diáconos. Ele não dá destaque excessivo a eles. Não há um destaque aqui. Ele reconhece a liderança, mas ele não coloca a liderança acima da comunidade. Paulo não diz que os líderes estavam acima dos crentes. Ele diz que os líderes estavam entre os crentes. É aos santos e aos bispos e diáconos. Ele não exalta as posições. Quando Paulo fala de bispo aqui, a palavra bispo aqui é um termo intercambiável. É bispo, presbítero e pastor. É a mesma função, né? Não existe o bispo, o presbítero e o pastor numa escala hierárquica, né? Então o presbítero, daí você vai, passa e você vira um pastor, e aí você vira um bispo. Não, essas palavras elas são intercambiáveis, né? Elas são usadas de maneiras simultâneas, mas elas falam de uma mesma função, de pastorear o povo. O bispo era um pastor, o presbítero era um pastor, e o pastor ele era um pastor. Então quem eram os bispos? Os bispos eles são aqueles que cuidam, né, da vida espiritual, que ensinam, que orientam e que protegem o rebanho. E aí ele fala da segunda liderança, os diáconos. E os diáconos são aqueles que servem de forma prática, cuidando das necessidades do povo. Então esses são considerados os oficiais da igreja. Essas são as ordenações que há para oficiais da igreja nas escrituras. É o pastor e o diácono. Fora isso não existe mais nada de ordenação. São os dois que trabalham ali. Os bispos e os diáconos. Paulo ele enxergava os oficiais da igreja não como uma classe superior, mas como uma parte da igreja. Como pessoas que faziam parte da igreja. Isso tem grandes lições para nos ensinar. A primeira delas é que liderança é serviço e não poder. O líder é o que serve, não é o que manda. E Paulo deixa claro isso. Jesus é esse tipo de líder e nos ensina esse tipo de liderança. Uma liderança que serve. Liderança é serviço e não poder. Uma segunda lição que Paulo nos ensina aqui com essa questão de organização é que a estrutura existe para cuidar das pessoas. Então, para que há uma estrutura? Não é para ter uma estrutura para ter. É para que as pessoas venham ser assistidas, para que as pessoas venham ser cuidadas, para que as pessoas venham ser pastoreadas. E uma terceira lição que Paulo ensina aqui, com essa organização, é que Deus se importa com ordem e cuidado dentro da igreja. Deus se importa com isso. Nosso Deus é um Deus de ordem. O culto, ele diz que deve ser um culto com ordem e decência. Então Deus ele sempre se preocupou com organização. Talvez nós não nos atentamos, mas o nosso Deus é um Deus extremamente organizado. É só você olhar como ele faz a criação. Ele não cria o homem antes de criar um jardim. Ele vai criando tudo de maneira ordenada e sucessivamente.
Quando você olha, por exemplo, para quando Deus ele dá a planta do tabernáculo, você já prestou atenção que Deus ele é muito específico? Ele cria as coisas com tal medida, com tal material, feita de maneira tal. Elas deveriam estar na posição como ele queria. O culto deveria ser um culto como ele havia estabelecido. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que gosta de organização. Ele é um Deus que gosta das coisas ordenadas. Deus ele se importa com ordem e cuidado dentro da igreja. A igreja precisa de organização para viver no lugar onde Deus colocou ela. E é importante. Ah, mas é muita organização. Precisa mais. Precisamos cada vez mais ser organizados. Porque se nós ser uma igreja bagunçada, irmão, as coisas não vão andar. A igreja precisa estar organizada para viver bem no lugar onde Deus colocou ela. Essa tensão de Filipos aqui é a tensão que nós vivemos. Nós estamos em Filipos aqui. Estância Velha é a nossa Filipos. Nós estamos em Filipos, mas nós não pertencemos a Filipos. Nós pertencemos a Cristo. Nós pertencemos a outro reino. Os cristãos de Filipos viviam em uma cidade romana, mas pertenciam a outro reino. Nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. A igreja, irmãos, ela pertence a dois mundos, o terreno e o celestial. Nós somos cidadãos de dois mundos, o terreno e o celestial. A igreja tem dois endereços, o endereço geográfico e outro espiritual. Ao mesmo tempo, a igreja está em Cristo e está em Filipos. De quem somos? Somos de Cristo, pertencemos a Ele, mas aonde estamos? Estamos aqui, na nossa Filipos, Estância Velha, bairro Rincão dos Ilhéus, em uma realidade vívida, com pessoas reais, em um mundo real. Essa verdade, irmãos, nos ajuda a entender a vida cristã. Nós não fugimos do mundo, estamos nele. Não, porque agora que eu me converti, eu não vou me misturar com mais ninguém. Eu vou ficar vivendo a minha vida, eu vou fugir do mundo. Não adianta, nós estamos no mundo. Não podemos fugir do mundo, irmãos. Não fugimos do mundo, mas também não copiamos o mundo. Estamos no mundo, mas não somos moldados pelo mundo. Não pertencemos a ele. Nós vivemos nesse mundo com outra esperança, com outro propósito, com outra expectativa. Veja bem, isso aqui parece frase de coach, mas eu não sou coach, tá? Não sou coach. Mas isso aqui parece frase de coach, mas preste atenção, Deus nos colocou onde estamos por um propósito. É por um propósito. Nós não estamos onde estamos por acaso. Acasos não acontecem com Deus. Não há acasos. Nosso Deus não é um Deus de acasos. É um Deus que tem propósito em tudo aquilo que Ele faz. Deus ele nos colocou onde estamos por um propósito. Você vê como Paulo olha para Filipos? Paulo está escrevendo para Filipos e ele não vê Filipos como um acidente na vida dele. Olha, irmãos, eu estava indo para um lado, mas aconteceu o acaso e eu dobrei à direita e caí em Filipos e Lídia se converteu e eu fui usado para libertar uma menina que estava endemoniada e aí eu preguei para um carcereiro e ele se converteu. Paulo não fala de acaso em nenhum momento. Paulo ele não via Filipos como um acidente, ele via Filipos como um campo missionário, como algo que Deus tinha feito na vida dele para que ele pregasse o evangelho. Aquela igreja não está ali por acaso, Deus colocou ela ali. Olhe para mim, a nossa cidade não é um acaso. Essa igreja não está aqui por acaso. Se ela está aqui por um propósito. Isso aqui não é um acidente da natureza que aconteceu, não é uma ideia de uma pessoa. Se nós estamos aqui, não estamos aqui por acaso. A nossa cidade, irmãos, ela não é um acaso. O nosso tempo não é um erro. Não é que se eu tivesse me convertido há, 20 anos atrás, a minha vida seria diferente. Deus não errou com você. Você se converteu quando era para você se converter. No tempo de Deus. Não, mas é que se você tivesse nada, o que aconteceu era para acontecer no tempo que Deus estabeleceu. Seu tempo não é um erro. Você não se converteu tarde demais. E você também não se converteu jovem demais. Você se converteu no tempo que Deus desejava. O seu tempo não é um erro. O nosso contexto ele não surpreende Deus. Aquilo que nós estamos passando, enfrentando, não surpreende Deus. Não há casos, meus irmãos. Deus ele nos chama a viver o evangelho exatamente onde estamos. Estamos aqui em Filipos, é aqui que nós precisamos viver o evangelho. Estamos aqui nessa igreja, é aqui que nós precisamos viver o evangelho, com fidelidade, com amor e com firmeza.
A pergunta que fica é: você tem consciência do lugar onde Deus te colocou? Você tem consciência do lugar onde Deus te colocou? Você tem vivido a sua fé de forma visível no contexto diário? Você tem sido missional? A sua fé é uma fé que está visível. Não visível pelo que você fala, mas pelo que você vive também. Essa fé está externalizada. Você está vivendo diariamente o Evangelho, dentro do seu contexto, dentro da sua Filipos, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu círculo de amizade. Você está vivendo o Evangelho de forma prática dentro da sua Filipos, dentro do lugar que Deus colocou você. Você tem vivido o Evangelho lá, no seu contexto diário, de maneira visível? Você vê a igreja como um apoio para enfrentar o mundo? Ou apenas um lugar que você vem no domingo para ouvir um sermão? Como você vê a igreja? Você consegue viver a fé cristã fora da igreja? E pensar assim: não, eu consigo ser crente sem igreja. Como você tem visto a igreja? Como você olha para a igreja? A igreja é um dos meios que Deus te deu para que você enfrente o mundo? Ou é apenas um lugar que você frequenta? De quem somos? Somos de Cristo. Pertencemos a Ele. Onde estamos? Estamos em Filipos, em um mundo real, em uma realidade real, não por acaso, mas por um propósito de Deus. O que recebemos? O que recebemos? Versículo 2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Pertencemos a Cristo. Estamos em Filipos. O que recebemos? Depois que Paulo nos lembra de quem somos e onde estamos, ele aponta para aquilo que recebemos. E olha que maravilhoso. Paulo ele deixa claro que a vida cristã não é sustentada por nossos esforços. Veja bem, você não é quem é porque você fez alguma coisa. Falei muito sobre isso aqui no último culto do ano. Nós não estamos onde estamos porque nós nos esforçamos, nos dedicamos, nos empenhamos, demos o nosso melhor. A sua vida não é fruto dos seus esforços. Não é. Veja bem, meus irmãos, a vida cristã não é sustentada por nossos esforços. Ela é sustentada por Deus. É Deus que nos sustenta continuamente. Todos os dias. Como falei no último culto do ano, repito aqui, se estamos de pé por causa de Deus. E somente por causa de Deus. Não é por causa de Deus e porque nós lemos um pouquinho da Bíblia. Não é por causa de Deus e porque nós oramos um pouquinho. Não é por causa de Deus e porque nós demos o dízimo e ofertamos. Não, é só por causa de Deus. Porque tem gente que lê a Bíblia, tem gente que ora, tem gente que dá o dízimo e que não está em pé. Então se nós estamos em pé, é pela graça. É porque Deus é gracioso. É porque Ele nos sustenta continuamente. Antes de qualquer chamado à obediência, Paulo anuncia aquilo que já recebemos, aquilo que Deus já nos deu. O que recebemos? Graça e paz. É isso que recebemos. De quem somos? De Cristo. Aonde estamos? Em Filipos. O que recebemos? Recebemos graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É isso que recebemos. Veja bem, a palavra graça, charis ou caris, ele inclui ideias básicas de alegria e deleite, de brilho e beleza. Ela inclui essas ideias básicas. Por exemplo, pela graça temos o privilégio de descobrir Deus como nosso Pai. E é somente pela graça que nós descobrimos Deus como nosso Pai. Foi a graça que fez isso. Graça, como todos nós sabemos, é favor imerecido. É Deus nos dando o que não merecíamos. Graça é favor imerecido. É o favor de Deus para pecadores como nós. Por que nós precisamos da graça? Porque nós somos pecadores. Porque nós pecamos. Porque nós quebramos a lei de Deus consequentemente. A graça não é para pessoas perfeitas. A graça é para pecadores. A graça é para pessoas fracas. A graça é para pessoas que muitas vezes vacilam. Por isso que nós recebemos graça. Graça é o favor de Deus a pecadores. Graça é a disposição de Deus de dar o seu melhor àqueles que merecem o seu pior. Isso é graça. É Deus dando o melhor para quem merece o seu pior.
Eu sempre falo e repito isso aqui, o que nós merecíamos o pior de Deus. Nós merecíamos a sua ira. Nós merecíamos que Deus ele exercesse justiça para conosco. Quando Deus não nos dá o que nós merecemos, Ele está sendo gracioso. Ele está exercendo graça sobre nós. Nós merecíamos o juízo, não recebemos o juízo. Misericórdia, recebemos perdão, graça. Recebemos graça. É Deus não nos dando o que nós merecíamos. Graça é Deus agindo em nosso favor quando nós não merecíamos nada além do juízo. Nada além disso. E mesmo assim Ele não nos dá aquilo que merecíamos. A W. Pink, ele falando sobre a graça, ele diz: a graça é o favor imerecido de Deus para com pecadores infernais. Isso é a graça. É o favor imerecido de Deus para com pecadores infernais que não possuem qualquer mérito. Não possuem qualquer mérito e pelos quais nenhuma razão pode ser encontrada para que Deus os ame. Isso é graça. É o favor imerecido de Deus para pecadores infernais como eu e você. Nós não vamos além disso. E por isso nós precisamos de graça. Não há méritos em nós. Não há bondade intrínseca em nós. Veja bem, quando Deus olha para nós, Ele não encontra nada de bom em nós para que Ele possa nos amar. Ele nos ama além de quem nós somos, apesar de quem nós somos, apesar do que nós fazemos. Não é que Deus me ama porque eu sou diferente. Não é. A única coisa que você faz diferente do irmão que está do seu lado de mim é o pecado. Você só peca diferente de nós. É só isso. Nisso todos nós podemos ter diferença. Mas diante de Deus, todos pecadores. Todos carecem da glória de Deus. Nenhum de nós buscou a Ele voluntariamente. Não havia justiça em nós, não havia bondade em nós. E isso é o Evangelho. É por isso que nós precisamos de uma boa notícia, porque essa era a nossa condição. O que recebemos? Graça. Só que a graça, irmãos, ela não aparece apenas no começo da vida cristã. Deus não é gracioso, Ele nos salva por graça e depois nos joga para viver do jeito que queremos. Não. A graça não aparece apenas no começo da vida cristã, ela sustenta todo o caminho da vida cristã. A graça nos ajuda a perseverar. A graça nos ajuda a nos manter de pé. Veja bem, fomos salvos pela graça. Efésios 2. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Fomos salvos pela graça, mas permanecemos de pé pela graça. É a graça que nos sustenta e mantém de pé. Quando nós somos transformados porque a graça de Deus está operando nas nossas vidas. Ou seja, somos salvos pela graça, somos sustentados pela graça, somos transformados pela graça. E Paulo está escrevendo a uma igreja convertida, mostrando que a graça não é algo do passado. É uma realidade diária na vida dos cristãos. A vida do cristão, meu irmão, a vida cristã não começa na graça e continua no esforço humano. Agora eu fui salvo pela graça, agora eu tenho que fazer a minha parte. Você já viu aquela? Faça a sua parte. Né? Faça a sua parte. Você começa pela fé e termina pelo esforço humano. Não, ela é toda pela graça. É a graça que nos sustenta do começo ao fim. É a graça que nos mantém de pé do começo ao fim. Ela não começa com a graça e termina no esforço humano. Ela começa com a graça. Ela caminha em meio à graça. E ela termina com a graça. É graça do começo ao fim. É graça do início ao fim. O fruto dessa graça, imerecida, é a paz com Deus. Veja bem, Paulo diz que a graça e a paz. O que é a paz que Paulo está falando? É o fruto de termos sido alcançados pela graça. A paz que Paulo está falando aqui não é uma paz que fala sobre a ausência de problemas, porque ele está preso. Ele está debaixo de angústia. Ele está debaixo de sérios problemas. A paz que Paulo está saudando a igreja aqui não é uma paz que fala sobre a ausência de problemas. Essa paz aqui é a paz que vem da reconciliação com Deus, que vem por meio da graça. É Romanos 5. Justificados mediante a fé, agora temos paz com Cristo Jesus.
É dessa paz que Paulo está falando. Uma graça, uma paz que é fruto da reconciliação com Deus. Reconciliação que foi nos dada pela graça. Essa paz aqui é descanso interior. É segurança e confiança, mesmo em meio às dificuldades. Só alguém que foi alcançado pela graça pode estar escrevendo de dentro da cadeia e dizendo que vocês tenham paz. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Somente alguém que tem confiança, segurança, descanso interior, suporta esse tipo de dificuldade. Essa paz aqui, irmãos, não depende da circunstância. Essa paz aqui não desaparece no meio do sofrimento. Essa paz que Paulo está falando aqui é uma paz que guarda o coração em tempos difíceis. É por isso que Paulo pode falar de paz mesmo estando preso. É por isso que ele pode ensinar sobre alegria mesmo estando preso. Ele sabe que a situação externa não pode roubar aquilo que Deus, por sua graça, concedeu a ele internamente. Paulo está falando de uma paz que indifere das circunstâncias, de uma paz que ele recebeu pela graça. A ordem é importante. Você prestou atenção na ordem? Graça e paz, não paz e graça. Ele diz que a graça e a paz de Deus, a ordem é importante. Primeiro a graça, depois a paz. E é sempre primeiro a graça e depois a paz. Paulo sempre coloca a graça antes da paz. Isso não é por acaso. Paulo está sendo intencional aqui. Sabe por que Paulo coloca a graça antes da paz? Porque sem graça não há reconciliação com Deus. E sem reconciliação com Deus não há verdadeira paz. Então é graça e paz, porque a paz é fruto da graça. É por meio da graça que nós temos paz com Deus. Sem reconciliação não há paz. Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse texto, ele diz: a graça é a causa, a paz é o efeito. Você nunca terá a paz de Deus primeiro. A paz de Deus, se primeiro não for alcançado pela graça. Nunca. Nunca teremos a verdadeira paz, se não formos alcançados pela graça. A paz cristã vem de confiar, de depender da graça de Deus. Quando tentamos viver sem confiar e depender da graça de Deus, perdemos a paz. Pode olhar para a sua vida. Toda vez que você perder a paz na sua vida, pare e analise de quem você está dependendo. De Deus e da sua graça, ou de você e do seu esforço próprio. Sempre que nós deixamos de depender de Deus e da sua graça, nós perdemos a paz. Sabe o que é magnífico aqui? Que nós recebemos graça e paz. E isso tem uma fonte. E a fonte não é as circunstâncias. A fonte não é nós estarmos com uma vida boa. A fonte dessa graça e paz não é que tudo está dando certo na nossa vida. A fonte dessa graça e dessa paz não é a igreja. A fonte dessa graça e dessa paz não é o esforço pessoal. A fonte dessa graça e dessa paz é Deus. Deus é a fonte da verdadeira graça e da verdadeira paz. Deus é a fonte, que a graça e a paz de Deus que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Deus é a fonte dessa graça. Somente Deus pode dar graça e paz. Paulo é intencional aqui. Ele menciona a graça de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Quando Paulo menciona Jesus junto do Pai, ele está deixando claro que o Filho junto com o Pai são fonte da graça. O que ele está afirmando? Ele está afirmando que Deus Pai e Jesus, eles têm a mesma substância. Ele está afirmando que Deus Pai e Jesus, eles têm a mesma natureza. Ele está afirmando que Deus Pai e Jesus, eles têm o mesmo poder. Ele está afirmando que Deus Pai e Jesus são Deus. Ele está afirmando ou reafirmando a divindade do Filho. É a graça de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reafirma a divindade do Filho. Só Deus pode reconciliar o homem consigo mesmo. Apenas Ele pode oferecer salvação aos homens. Veja bem, a bênção da salvação não provém de Paulo e nem de nenhum outro líder qualquer. Ela provém somente de Deus. É somente Deus que salva. É somente Jesus que salva. É somente Deus que é fonte de graça e paz. Nenhum homem, nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum pregador. É somente Deus.
E essa graça e essa paz que recebemos da parte de Deus é o que sustenta a verdadeira alegria cristã. Filipenses, como falamos aqui, é conhecido como a carta da alegria. É a carta da alegria. Essa alegria não nasce do conforto. Essa alegria nasce da graça e da paz que Deus concede. É por isso que Paulo pode se alegrar na prisão. É por isso que a igreja pode perseverar mesmo em meio às pressões. É por isso que o cristão pode viver com esperança, mesmo em tempos difíceis. A alegria cristã, ela não ignora o sofrimento, mas ela é sustentada pela graça que produz paz. De quem somos? De Cristo. Aonde estamos? Em Filipos. O que recebemos? Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem vivido consciente da graça que já recebeu? Você tem vivido a sua vida consciente dessa graça que foi estendida a você? Você vive a sua vida de maneira consciente dessa graça? Uma pergunta bem importante para o primeiro culto do ano. Aonde você tem buscado paz? Aonde? Aonde você tem buscado descanso? Aonde? Aonde você tem buscado paz? Em Deus, que é a fonte da verdadeira paz? Ou nas circunstâncias? Ou naquilo que acontece? Ou naquilo que você está vivendo? Aonde você tem buscado verdadeira paz? Em Deus ou na circunstância? A sua alegria, meu irmão, ela reflete o que Deus te deu? Graça e paz. A alegria da sua vida, ela depende do quê? Da graça e da paz do Senhor Jesus? Ou do que está acontecendo ao seu redor? Você já viu que tem gente que está sempre triste quando tudo, está sempre alegre quando tudo está dando certo? E sempre triste quando as coisas estão dando errado? Isso é uma falsa alegria. É uma alegria que depende daquilo que temos. E essa alegria sempre nos leva à ingratidão. Porque quando nós não temos o que queremos, nós ficamos tristes. E quando nós ficamos tristes porque não temos o que queremos, por tabela nós estamos dizendo que Deus falhou conosco. Porque Ele não nos deu aquilo que nós queríamos. De que depende a sua alegria, meu irmão? De que depende a sua paz? Para que a gente encerre aqui, à luz dessas 3 verdades iniciais, algumas atitudes práticas, elas fluem naturalmente do texto. O que fazemos então? Pertencemos a Cristo, estamos em Filipos, recebemos graça e paz da parte de Deus. O que fazemos? 3 verdades iniciais, práticas para as nossas vidas. Viva a cada dia lembrando a quem você pertence. Se lembre de quem é o seu dono. Se lembre quem pagou um alto preço pela sua vida. Se lembre diariamente a quem você pertence. Se somos de Cristo, nossa vida não é mais guiada apenas pelos nossos desejos ou planos. Você pertence a Cristo, meu irmão. Sua vida é dele. Ele é o seu dono. Você viver a sua vida como quem pertence a Cristo muda muita coisa. Você vai lidar com as dificuldades de maneira diferente. Você vai lidar com decisões de maneira diferente. Você vai lidar com o sofrimento de maneira diferente. Viva a sua vida a cada dia lembrando a quem você pertence. Uma segunda atitude prática que ela flui naturalmente do texto. Viva a sua vida de forma visível aonde Deus te colocou. Qual que é a sua Filipos? Aonde Deus tem colocado você? Aonde você passa a maior parte do seu dia? Paulo ele é bem claro ao lembrar os filipenses que eles viviam em Filipos. E da mesma forma que havia crentes em Filipos, e que Deus colocou esses crentes lá, da mesma forma Deus nos colocou em lugares específicos. Deus ele nos colocou em uma família, Deus ele nos colocou em um trabalho, em uma empresa, Deus ele nos colocou em uma cidade, Deus ele nos colocou em uma igreja. Nós vivemos em lugares reais. Viva o evangelho na sua Filipos, na sua família, no seu trabalho, na sua cidade, na sua igreja. Viva o evangelho de forma fiel e visível exatamente onde você está. Você não está por acaso onde está. Ok? Seu trabalho não é um acaso. Não é que eu estudei muito para estar onde eu estou. Mas se não fosse a graça, você não estava lá. É graça. E se você está lá é porque Deus colocou você lá. E que de alguma maneira Deus ele quer usar você lá. Sempre se lembre disso. Testemunhe de maneira simples e coerente onde você se encontra. Tenha postura cristã no meio das dificuldades.
E seja fiel mesmo quando é mais fácil se calar. Seja fiel. Deus não nos chamou para fugir do mundo. Nos chamou para ser luz no meio desse mundo, irmãos. Uma terceira verdade prática aqui. Busque diariamente a graça de Deus. Na graça de Deus, aquilo que sustenta a sua vida. Muitas vezes tentamos viver a vida na força do nosso braço. E acabamos frustrados. Deixa eu dar uma receita de como você vai ter um 2026 extremamente frustrante. Viva a sua vida na força do seu braço. E boa sorte para você. Vai terminar em frustração. Viver a vida na força do braço sempre acaba em frustração. Paulo nos lembra que recebemos graça e paz da parte de Deus. Dependa mais da graça de Deus do que da sua própria força. Dependa mais dessa graça. Descanse na paz que Deus oferece. Mesmo quando as circunstâncias não mudam, descanse nessa paz. A quarta e última atitude prática que o texto ele nos mostra. Cultive a alegria que nasce da fé, não das circunstâncias. Cultive essa alegria. Isso precisa ser cultivado, sabe? Você planta uma sementinha, vai regando, vai trabalhando isso precisa ser cultivado. Filipenses nos ensina que a alegria cristã não vem da ausência de problemas, mas da presença de Cristo. É dali que vem a alegria. Mantenha os seus olhos em Cristo, lembrando de quem você é, aonde você está, o que você já recebeu. Cultive a alegria mesmo quando as coisas estiverem difíceis na sua vida. Cultive a alegria. Nós vamos caminhar e essa carta aqui é uma carta profundamente aplicativa para a igreja, irmãos. Nós vamos aprender muito aqui. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto para cada verdade da palavra do Senhor para nós. Amém, meus irmãos? Se você puder, fique de pé comigo.